ainda que eu tivesse que olhar nos olhos daqueles que eu amo e dissesse para eles: você está errado e tem que pagar pelo seu erro. Eu acho que é o princípio fundamental da vida, meu filho. E feliz daquele que tem coragem de assumir essa liberdade. Ah, existe um direito que diz que todo mundo, mesmo que seja culpado, tem direito à defesa. Agora, quem vai defender? Quais são os argumentos que serão construídos? Será que aqui cabe alguma maquiagem para a gente poder fingir que nós não estamos vendo? Não sei, não acredito nisso. Acho que é um conflito muito grande na vida do advogado, quando ele percebe que ele está prejudicando o inocente, privilegiando o culpado, só porque ele tem uma boa lábia, porque ele tem um discurso que convence, porque ele constrói uma mentira a partir da arte da argumentação. É muito complicado, meu filho. Você vai ter que decidir, porque existem pessoas que optam por viver assim, por fazer o trabalho, encarar isso como uma profissão, e eu não tenho que fazer aqui juízo de valor a partir dela, porque ela não me pediu opinião. Estou falando com você, que apresenta o seu coração, que parece ser muito sensível, né, a toda essa dimensão do conhecimento da verdade, do temor que você tem a Deus e de sentir-se incomodado em defender um culpado e prejudicar o inocente. Volto à questão anterior. A lei, muitas vezes, ela não é justa. Ela é aplicada para estabelecer a justiça, mas ela não faz justiça. Ela pode até encerrar uma questão, mas nem sempre ela consegue ser justa. E aí nós entramos num contexto extremamente complicado, ardiloso, porque é a vida do advogado. Se ele quer trabalhar, vai entrar alguém lá: olha, eu acabei de matar uma pessoa e eu preciso parecer que sou inocente. Cabe àquele que está recebendo este cliente saber quais são os valores que ele tem, ele olhar para as pessoas que estão vitimadas por causa daquele crime e dizer se vai defender ou não. Eu me recordo que quando, por ocasião agora daqueles crimes brutais que a gente viu acontecendo, você olhava na cara dos advogados de defesa, você percebia que eles estavam incomodados, né? Por quê? Porque não deve ser brincadeira você olhar para um caso como foi da Isabela Nardoni, daquela menina que foi julgada no prédio. Não deve ser fácil para o advogado de defesa daqueles que estão sendo incriminados construir uma história, né? Imputar culpas a uma pessoa que não existe, ou até mesmo colocar na própria menina. Construir uma história que possa defender, então, alguém que, diante de todas as evidências, realmente julgou a menina pela janela. Aí a gente via na cara dos advogados de defesa o incômodo. Como é que será que dorme, né? Ali, a história foi resolvida. Agora você pensa nos muitos casos que hoje, por exemplo, foram julgados no Brasil. De mães que tiveram seus filhos assassinados, de mães que estão com seus filhos sepultados e os bandidos livres. Porque um advogado de boa lábia, né, argumentou corretamente, fez o seu serviço bem feito, exerceu-se nas habilidades de sua profissão e estabeleceu a justiça. Eu me recordo que vi de perto muitas situações de injustiças terríveis sendo aplicadas como se fossem justas, decisões justas, né? Inocentando muitos criminosos, muitas pessoas que deveriam pagar pelo crime e que não pagaram porque tiveram bons advogados de defesa. É a vida, minha gente, né? Eu não tenho como mudar esse quadro, eu não tenho como mudar essas regras. Os bons advogados estão aí e muitas vezes eles estão a serviço, eles estão defendendo aquele que tem direito de ser defendido, mas construindo uma mentira, né, ou uma história para poder ajudar a atenuar, sei lá. É a vida. As nossas estruturas muitas vezes não são cristãs.
E é por isso que eu digo que quando Deus mexe no nosso coração, Ele vai nos incomodar nessas coisas mesmo. A nossa conduta cristã vai nos levar a ter posicionamentos diferenciados. Então, se um advogado cristão está levando a sério essa regra de que a profissão dele é para fazer justiça, ele vai agir a partir de um código de ética que não vai permiti-lo nunca defender alguém que ele sabe que é culpado. Ou então ele, como advogado, vai convencê-lo, olha, assume a sua culpa, né? Assumir a culpa já é uma maneira de começar a diminuir a sua pena, sei lá. Enfim, a regra nós não podemos mudar. O mundo muitas vezes está carregado, ele está estruturado a partir de leis que não contemplam a justiça nem o bem comum. Às vezes não, infelizmente. A gente vê isso acontecer o tempo todo. É por isso que eu digo que dentro do macroespaço, eu tenho o meu espaço. Então, na minha casa, as regras podem ser outras, né? As regras que eu aplico com os que convivem comigo, né? A maneira como eu perdoo os pecados, os erros uns dos outros, né? Essa sou eu que estabeleço. Essa regra passa por você. A maneira como você trata os seus funcionários, né? A maneira como você cuida de quem cuida de você. A maneira como você olha, o respeito, a dignidade, que você olha para aquela que cozinha todo dia para você, que arruma sua cama, que ajuda você a viver. O mundo fica melhor assim. Quando eu não tenho como mudar as regras que geram o mundo, mas eu posso mudar as regras que geram o meu mundo. Na minha casa mando eu. Não é? Então, se na minha casa mando eu tenho o direito de aplicar justiça social aos que estão comigo, de fazer prevalecer regras que estejam inteiramente fundadas no cristianismo. E quem sabe a gente tendo essa possibilidade de mudar um mundo pequeno, do qual nós fazemos parte, o mundo grande vai sendo transformado aos poucos, não é verdade? À medida em que eu tenho a possibilidade de transformar o pequeno espaço que me cerca, eu de alguma maneira estou transformando o grande mundo. É a luta, né? Voltamos ao início do programa para terminá-lo. É a luta de todos os dias você ter diante dos seus olhos quais são os obstáculos que você precisa vencer. Humanizar. Eu acho que a palavra é essa. Nós precisamos humanizar as nossas relações. Estamos desumanizados demais às vezes. Às vezes nos falta essa sensibilidade de perceber o que é justo, o que é certo, o que é errado. Porque vai chegar um momento, e aí você precisa ter muita liberdade interior para poder fazer isso que eu vou dizer agora. Precisa ter muita liberdade interior para você descobrir que muitas vezes o errado é o certo e o certo é o errado. É uma regra simples. E Jesus viveu. É certo trabalhar no sábado? Não. Não é certo trabalhar no sábado. A lei nos diz que devemos descansar. Agora, é certo deixar alguém morrer de fome no sábado? Não. Aí, o certo é o errado. É a lei. É a lei sendo interpretada com a liberdade do coração. Mas só pode chegar a essa interpretação quem tem um coração livre. Porque senão ele vai se amarrar na lei e ele não vai permitir que ninguém alimente o outro que está com fome só porque é sábado. Quantas vezes na vida você já se deparou com situações assim? Por que não pode? Não pode porque não pode. Falta de liberdade diante da lei. Às vezes a pessoa está obedecendo uma regra burra porque não soube ser livre diante dela. Ou às vezes nós nos prendemos ao preceito e não somos capazes de interpretá-lo porque a gente não é livre. Levar a regra ao pé da letra é sempre perigoso, porque pode ser o cumprimento daquilo que Jesus justamente dizia que não deveria ser feito. E se você for analisar, Jesus veio e modificou radicalmente a forma
como as pessoas interpretavam a lei. Ele não baniu a lei, ele aperfeiçoou. Por quê? Porque concedeu aos livres de coração uma maneira superior de interpretar a palavra. E muitas vezes o cristão vive aí, por aí, descobrindo que fazer o certo nem sempre é a melhor opção. Às vezes é fazendo o errado que você chega a acertar. Precisa ter muita liberdade no coração, porque senão a gente acaba estragando o mundo também. Não é fácil. Não interprete mal as minhas palavras, porque não é fácil viver assim. Mas se você permitir que Jesus se instale no seu coração, você fique certo que em muitos momentos da sua vida você fará o que é errado e acertará. A lei diz que não, mas naquele momento você percebe que existe uma necessidade que ultrapassa a lei. A lei me diz que não devo trabalhar no sábado, mas você encontra alguém que precisa do seu serviço. E aí você descobre que a melhor maneira de obedecer a Deus não é guardando o sábado, mas é se ocupando daquele que precisa de você, mesmo sendo sábado. Obrigado pela companhia. Que Deus abençoe muito vocês e lhe dê muita sabedoria. Que o Senhor nos conduza na nossa luta de hoje, que a gente não desanime, que a gente se mantenha firme no propósito de aprender com Ele aquilo que é dele, para que a gente possa cuidar das nossas questões como se Ele mesmo estivesse cuidando. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu.